Olá, pessoal! Muito boa noite! Começando agora mais um aulão de terça-feira. O nosso assunto hoje é polêmico, né? Eu sempre falo de várias coisas por aqui com vocês, sempre um assunto que vai agregar na atuação profissional de vocês, que vai alavancar a carreira de vocês. E hoje eu escolhi um caso prático. Na verdade, inclusive, esse é um assunto que normalmente é tratado dentro das mentorias da formação de direito de trânsito. Como esse é um conteúdo que quem não assiste ao vivo e nem dentro das primeiras 24 horas ali, ele fica disponível dentro da formação de direito de trânsito. Então, quem não assiste ao vivo e nem nas 24 horas subsequentes, ele sai do ar aqui no YouTube e ele fica disponível lá na formação de direito de trânsito. Então, como ele também é um conteúdo exclusivo para alunos, eu resolvi fazer esse estudo de caso que eu tenho certeza que vai dar um nó aí na cabeça de vocês. Mas estou aqui justamente para isso e vocês têm a oportunidade de perguntar tanto no chat que está rolando aí ao vivo, como nos comentários do vídeo, evidentemente que, lógico, se forem feitos dentro aí das 24 horas que o conteúdo fica no ar no YouTube, e o pessoal da formação de Direito de Trânsito consegue fazer os seus questionamentos, as suas perguntas lá dentro da plataforma na área do aluno. Então, olha só, o tema da nossa aula número 22 é processo de multa mais suspensão da CNH. Eu vou mostrar para vocês na prática como que eu fiz essa defesa. Porque a gente está falando aqui de um processo híbrido. O que é processo híbrido, Érica? Normalmente são aqueles processos que há uma infração autossuspensiva, o estudo do nosso caso aqui hoje é um bafômetro. Então há uma infração autossuspensiva e a instauração de um processo de suspensão no mesmo processo. Vocês vão ver que absurdo que o Detran do Rio de Janeiro está cometendo aí com os motoristas que estão sendo autuados nesse tipo de situação, tá? Então eu trouxe aqui algumas coisas, né, para compartilhar com vocês. Então vamos ver na prática essa questão do processo de multa e suspensão, nossos processos híbridos, tá? Então, para quem não me conhece, para quem está aqui na imersão Direito de Trânsito pela primeira vez, quem está me conhecendo agora, todas as terças-feiras tem aulão aqui no YouTube. De vez em quando nossas aulas são gravadas, como essa, de vez em quando nossas aulas são ao vivo. E vocês são avisados sempre nos grupos dos alunos, para quem é aluno, né? E a gente tem um canal no Telegram. Se você não é inscrito lá, se você não está dentro do canal do Telegram, pede aqui para mim o link que eu te mando para você também receber os avisos das nossas lives, dos nossos aulões, enfim, de tudo conteúdo para você estar sempre bem informado sobre o direito de trânsito, tá? Então, para quem está chegando agora, para quem não me conhece, meu nome é Érica Avalone. Até já estou precisando atualizar essa foto aqui, né? Tô diferente. Então, eu já atuo aí no direito de trânsito há pelo menos 10 anos. Também ajudo profissionais do direito a faturarem de 7 a 10 mil reais por mês atuando no mercado de trânsito. Atualmente eu sou membro de comissões de direito de trânsito aqui da subseção de Botucatu, que é a minha cidade, e também da Comissão Especial de Direito de Trânsito do Estado de São Paulo. Eu tenho vários conteúdos digitais publicados, como artigos, vídeos. Se vocês olharem aqui no meu canal do YouTube, tem bastante conteúdo em vídeo. Já aproveito a oportunidade para convidá-los para se inscrever aqui no canal do YouTube. Sempre tem conteúdo, novidade, é novo, né? Conteúdo novo, conteúdo que vai te ensinar alguma coisa. Então aproveita e se inscreve aí também. Também tenho vários conteúdos publicados no meu blog, né? No meu site, que são artigos, produtos digitais, que são os meus cursos, né, materiais digitais também, que vira e mexe eu tô fornecendo para vocês, e sou coautora deste livro aqui, ó, livro Temas Atuais de Legislação de Trânsito, tá? E já fiz também parte do corpo docente de uma pós-graduação de Direito de Trânsito. Atualmente não faço mais me dedico exclusivamente aos meus cursos, à formação de Direito de Trânsito e aos meus alunos. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar do caso? O caso é esse aqui, gente, tá? Feitas as devidas apresentações, né? Eu acho que eu vou colocar na tela para vocês verem, vai ficar melhor de vocês verem. Eu vou colocar a própria notificação que o cliente recebeu. Então, olha só. Se a gente olhar aqui, essa é uma notificação lá do Detran do Rio de Janeiro,
tá? O Detran do Rio de Janeiro, que está aplicando tanto a penalidade de multa quanto a penalidade de suspensão. Aqui, gente, até vou fazer um parênteses para vocês. É bem importante vocês prestarem atenção que em todas as notificações, eu recebo muito, né, antes de eu falar aqui, recebo muitas dúvidas de vocês querendo saber, como que protocola um recurso? Onde que eu tenho que levar? Como que faz? Normalmente, na própria notificação, vem as instruções de protocolo de recurso, tá? Então, dá uma olhadinha sempre na notificação que você tem em mãos, que ela vai trazer as instruções para interpor o recurso, tá? Então, se dá para fazer de forma online, se dá para fazer de forma presencial, se dá para ser de forma postal, ó. Aqui ele tá falando via postal, aqui ele tá falando do recurso online, tá? Então ele explica certinho, tintim por tintim, tudo que você tem que fazer para protocolar o recurso do seu cliente, ou o seu recurso mesmo, né? Então, dá uma lidinha na notificação. Ainda não tenho a notificação. Eu vi a multa pelo aplicativo da carteira digital de trânsito, eu vi a multa pelo sistema, eu não tenho a notificação. Então, você vai ter que entrar em contato com o órgão de trânsito competente e buscar orientações, buscar informações junto ao próprio órgão de trânsito, tá? Ele que vai te passar se precisa de formulário, se dá para fazer eletronicamente, se dá para fazer presencialmente, se tem que ser enviado pelo correio, tá? É o órgão de trânsito que vai te explicar tudo isso. A gente lida com órgãos do Brasil todo. Então, é muito difícil a gente saber o procedimento DECOR de todos os órgãos. Obviamente que quando a gente lida mais com alguns órgãos, a gente está ali mais ciente do procedimento que é feito por aquele órgão. Então, eu sei, por exemplo, que o Detran aqui de São Paulo permite protocolo online, o DR aqui de São Paulo permite protocolo online, o Detran do Rio de Janeiro, como a gente está vendo aqui, ó, permite o protocolo online também, tá? Então, a gente tem que fazer a leitura da notificação. Se não tem orientações na notificação, eu vou buscar junto ao próprio órgão de trânsito competente. Tudo bem? Então, dito isso, vamos voltar para a notificação. Então, aqui tem as instruções para apresentação de recurso. E a gente vai ter aqui, ó, o quê? Notificação de penalidade de multa e suspensão. Deixa eu aumentar para ficar um pouquinho maior para vocês verem, né? Penalidade de multa e suspensão. Bom, a gente está falando aqui da imposição da penalidade de multa e de suspensão. Então, o Detran, ele está aplicando as penalidades de multa e suspensão pelo período de 12 meses, tá? Então, o que acontece aqui nesse caso? Em uma única notificação, o Detran está aplicando as duas penalidades. Multa, que é autossuspensiva, e suspensão da CNH. Será que pode isso? Será que não pode? Onde que tem as previsões? Quais são os pontos de atenção aqui? Érica, eu vi que o processo de multa ele tem que ser concomitante ao processo de suspensão. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre como funciona isso na prática, tá? Então, visto aqui a notificação, inclusive, ó, ela já é o boleto para pagamento, né? A gente já tem aqui o boleto para pagamento, por quê? Porque é a notificação de penalidade. Então, ele fala aqui, ó, que já houve uma apresentação de defesa, tá? A defesa que a gente apresentou aqui para o cliente, ó. Resultado da defesa indeferida, tá bom? Então, já houve uma apresentação de defesa. Vou, inclusive, mostrar para vocês aqui agora a notificação de autuação. Porque olha que interessante, a notificação da autuação, ela não trouxe nada referente ao processo de suspensão. E isso é um dos pontos que a gente vai tratar aqui. Então, olha aqui a notificação da autuação, ó. Notificação da autuação e suspensão do direito de dirigir. Então, olha só, mesmo ela falando que é uma notificação da autuação e de suspensão do direito de dirigir, ela não fala nada, ela não tem nenhum requisito da notificação prevista lá no artigo 10 da resolução 723 do CONTRAN. A gente vai ver isso na prática de forma detalhada. Ela só está falando o detalhamento da infração, o código local da infração, né, o município, o enquadramento. Beleza, os requisitos da notificação lá que a gente tem
na resolução 918 do CONTRAN. Tá certo isso? Não tá? Qual é a estratégia de defesa? Como que a gente tem que tratar esse caso? Penalidade híbrida, multa e suspensão no mesmo processo administrativo. Pode isso? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, vou colocar aqui para vocês algumas coisas na tela, tá? Então a gente estava falando, entenda o caso. Aqui eu coloquei de novo o print da notificação, né, para vocês darem uma olhada. Notificação de penalidade e ele já está aplicando penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. Teve ali, ó, a defesa prévia indeferida. Está constando o prazo para apresentação de recurso em primeira instância ou entrega da CNH, né, na forma lá do artigo 16 da resolução 723 do CONTRAN, mas o que a gente tem que ter atenção aqui, ó? Vamos lá. Pontos de atenção, então. Primeira coisa, parágrafo 10 do artigo 261 do Código de Trânsito e o artigo 290. O artigo 290 ele vai estar ali de forma coadjuvante, de forma paralela, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, vou colocar aqui na tela. Parágrafo 10 do artigo 261. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo. Qual é o artigo inciso 2º? Infração específica, né? Aqui, ó. Penalidade de suspensão será imposta pontuação por transgressão às normas estabelecidas neste código, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão. Então, é caso do inciso 2º do artigo 261. Então, o processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo CONTRAN. Tá. Então, o que a gente tem aqui nesse caso? A gente tem uma multa que é de responsabilidade do Detran do Rio de Janeiro e um processo de suspensão que é de responsabilidade do Detran do Rio de Janeiro. Perceba que aqui ele tem a palavrinha ambos. Opa, apertei aqui sem querer. Ele tem a palavrinha ambos. Ambos serão de competência. Quando ele fala ambos, a gente entende que existem dois processos, né? Um para aplicação da penalidade de multa e outro para aplicação da penalidade de suspensão. Ou seja, dois processos. O que aconteceu no nosso caso aqui? No nosso caso, está acontecendo um único processo. Com base em quê? Com base, vamos lá voltar para o nosso slide. Com base aqui, ó, no artigo 8º, inciso 1 e 2 da resolução 723 do CONTRAN. Atenção nisso agora. Muito importante essa parte aqui. Deixa eu colocar na tela a resolução, né? Olha lá, então. Para fins, a gente está aqui na seção 2, que fala da infração específica, tá? Que é a resolução a 723, tá bom? Já com as alterações trazidas pela resolução 844. Então, ele fala lá, para fins de cumprimento do disposto no inciso 2 do artigo 3º, qual é o inciso 2 do artigo 3º? Artigo 3º, aqui, ó. Penalidade de suspensão por transgressão, a mesma coisa lá do inciso 2º do artigo 261, infração autossuspensiva. Então, ele fala, o processo de suspensão deverá ser instaurado da seguinte forma. Então, ó, quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado um único processo para aplicação da penalidade de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do parágrafo 10 do artigo 261, que a gente acabou de fazer a leitura, tá? Porém, aqui ele tem a palavrinha ambos, lembra? Palavrinha ambos. Então, ele volta. E quando o infrator não for o proprietário do veículo, o processo de suspensão do direito de dirigir tramitará concomitantemente ao processo para aplicação da penalidade de multa, nos termos do parágrafo 10 do artigo 261, podendo ser autuado em um único processo para essa finalidade, observado o disposto lá
na resolução 619 do CONTRAN. Na verdade, não é a resolução 619, é a resolução 918, tá? Essa resolução, ela já foi alterada. Muito bem. Voltando para os pontos de atenção. Então, a gente viu que o parágrafo 10 do artigo 261, ele fala ambos os processos, 2 processos. Aqui a gente está vendo que quando o infrator é o proprietário do veículo, um único processo. Vamos voltar para os pontos de atenção. Vai fazendo as anotações de vocês aí para depois a gente montar a estratégia de defesa. Artigo 10 da resolução 723 do CONTRAN. Outro ponto de atenção. Então, vamos voltar aqui para a resolução 723. Vamos para o artigo 10. O artigo 10, ele já fala do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. E olha lá, ele fala no artigo 10, o ato instaurador do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, que trata esta resolução, conterá o nome, a qualificação do infrator, as infrações com a descrição sucinta dos fatos e a indicação dos dispositivos legais pertinentes. Instaurado o processo, far-se-á a respectiva anotação no prontuário do infrator, o qual não constituirá qualquer impedimento ao exercício de seus direitos, que basicamente o efeito suspensivo. Então, olha o que tem que ter a notificação, ó, expedirá notificação ao infrator. Então, tem que ter ali a identificação do infrator, do órgão de registro do documento de habilitação, finalidade da notificação, tá? Tem que ter ali todos os requisitos do que é uma imposição de penalidade de suspensão ou infração específica, a data do término para apresentação de defesa, informações referentes às infrações que ensejaram a abertura do processo. Então tem que ter o quê? Número do auto de infração, órgão ou entidade que aplicou a penalidade da multa, placa do veículo, tipificação, código, enquadramento legal, as datas da infração, se for o caso, somatória de pontos, tá? Então tem que ter ali data do prazo para apresentação de defesa, tá bom? Então tem que ter todos os requisitos aqui do artigo 10 da resolução 723 do CONTRAN. E outro ponto de atenção que eu falei aqui para vocês, olha lá, é o artigo 15 da resolução 723 do CONTRAN. O que fala o artigo 15? O artigo 15, ele já traz aqui, ó, quando ele está falando da aplicação da penalidade. Então, aplicada a penalidade, tem que notificar o condutor infrator. Então, o que ele vai informar? Ele vai informar todos os requisitos do artigo 15. Então, número do processo administrativo, dosimetria da pena, data limite para entregar a notificação, enfim, tudo mais, né? Bom, dito isso, chamando a atenção aqui de vocês para os pontos de atenção, o que a gente tem que fazer na sequência? A gente vai, antes disso aqui, a gente vai montar a nossa estratégia de defesa, tá? A gente tem que ter ali um recurso bem estruturado, um recurso bem elaborado. Eu já vou até colocar aqui na tela para vocês verem como que a gente faz o rascunho, né, do nosso recurso, da nossa defesa, para vocês entenderem. Eu tô fazendo aqui, nesse caso, já o recurso da Jari, ou seja, o recurso em primeira instância. Ele teve ali a oportunidade de apresentar a defesa, não foi acolhida a defesa, como vocês viram na notificação de penalidade, então abriu o prazo para apresentação de recurso em primeira instância, seguindo as regras do processo administrativo. Então, olha só. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou endereçar o meu recurso para o diretor do Detran. Érica, por que é o diretor do Detran? Vamos voltar aqui para a notificação. Peraí, deixa eu voltar para a notificação. Ele fala aqui, ó, né, nas orientações, ó, perante a Jari, formulário próprio, disponível no site, tá? Apresentado por meio de remessa postal, tarará, tarará. Departamento. Porque é um departamento, tá, gente? Esse aqui não tá falando
qual é o título, né? Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, tarará, aplicou a penalidade. Mas aqui normalmente é o Detran, é a autoridade de trânsito, tá? Que aplica a penalidade. Por isso que a gente endereça o recurso para o diretor do Detran. Existem alguns órgãos, como a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, que é superintendente. Então a gente tem que observar essas questões de nomenclatura e endereçamento, tá? Então, referente ao auto de infração número tal, processo administrativo, porque já existe um número de processo administrativo, o que a gente está apresentando? Recurso para JARE. Então, a gente vai qualificar o requerente de forma completa. Note que ele é o proprietário do veículo. Lembra do que estava disposto lá no inciso 1 e 2 do artigo 8º da resolução 723 do CONTRAN? Estava falando que quando é o proprietário, é um único processo, tá? Em regra, gente, eu tenho visto essa questão da instauração de um único processo somente pelo Detran do Rio de Janeiro. Por enquanto, foi o que eu vi, né, nessa questão de instauração de processo único. Todos os demais Detrans, incluindo o PRF, instauram processos diferentes. Instauram processos que podem sim caminhar de forma concomitante, tá? Até mencionei ali para vocês o artigo 290, mas ele tem que ser analisado a depender da situação, a depender do caso, diante ali do encerramento da instância administrativa antes de instaurar um processo de suspensão. Na verdade, é um conflito de normas que a gente vai conversar aqui ainda na sequência, tá? Então, a gente vai colocar lá, a gente está vindo perante Vossa Senhoria, vamos apresentar o recurso para JARE e a fundamentação aí, né? Então, tem toda a fundamentação, quais são as resoluções, porque a gente está falando de bafômetro, a 723 do processo administrativo de suspensão, a 900 e a 918, que é referente ao processo administrativo de forma geral, e essa resolução 918 das penalidades de multa. Olha que interessante aqui, gente. Eu trouxe uma preliminar para falar de um conflito entre uma resolução do CONTRAN e o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então, como a gente está vendo ali, a notificação recebida, ela diz respeito à imposição da penalidade de multa, bem como da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Porém, né, o inciso 1º do artigo 8º, quando a gente está falando de proprietário do veículo, tá? Ele tem uma afronta, ele tem um conflito com o parágrafo 10 do artigo 261, justamente por conta da palavra ambos serão de competência. Como assim? O Código de Trânsito Brasileiro fala que, por exemplo, se o processo é concomitante, obviamente existem dois processos, né? Alguma coisa que corre de forma concomitante são duas coisas distintas. Poderia estar escrito ali, haverá um único processo, pronto, resolveria todo o problema. O processo ali, ele será único, se tivesse isso no Código de Trânsito, mas não tem. A única previsão de processo único é a resolução 723 do CONTRAN. E aí? Olha o conflito aqui. Enquanto o primeiro artigo aqui que a gente está mencionando, o inciso 1º do artigo 8º, ele trata da necessidade de um processo único, o parágrafo 10 do artigo 261 do CTB reforça a necessidade de dois processos, um para aplicar penalidade de multa e outro para aplicar penalidade de suspensão, quando ele menciona a palavra ambos no texto legal, tá? Isso quer dizer, então, que a resolução do CONTRAN afronta o previsto no CTB. E havendo conflito entre resoluções e lei complementar, prevalece a segunda. Por quê? E é o slide que eu coloquei aí na sequência para vocês. Esse slide segundo, ele trata ali da pirâmide de Kelsen. Né? Vocês lembram das aulas lá de direito constitucional, que fala da hierarquia das normas? Pois é, a gente tem que levar isso aqui em consideração. Há um conflito entre uma lei complementar. Por que lei complementar? Gente, o Código de Trânsito ele é uma lei complementar.
Ele é uma lei que veio para complementar uma competência dada pela Constituição Federal. Então, ela precisa passar por todos aqueles trâmites nas casas legislativas, né? O Código de Trânsito precisa de tudo isso. Então, ele tem um trâmite extremamente burocrático para surgir, para nascer, para acontecer, para ser modificado, né? E em contrapartida, a gente está falando de uma resolução que está aqui embaixo, né? No finalzinho da pirâmide, em conflito com uma lei complementar. E aí? Quando a gente tem esse tipo de situação, o que deve prevalecer? Deve prevalecer a lei complementar, seguindo a hierarquia. Então, a Constituição Federal está aqui, ó, no topo da pirâmide. Então, tudo tem que obedecer à Constituição Federal, tudo tem que estar de acordo com a Constituição Federal. Tanto que a gente fala, tal coisa é inconstitucional, tal coisa não pode ser porque é inconstitucional. Por quê? Porque está afrontando a Constituição Federal. Então, tem que obedecer a Constituição Federal. Depois, as leis complementares. Depois, as leis ordinárias, as medidas provisórias, leis delegadas e resoluções. Resoluções, normas infralegais, né, que são portarias também, né? Então, tem que seguir essa hierarquia, obrigatoriamente. E é isso que eu tô trazendo aqui neste recurso. E na hora até que eu tava fazendo esse recurso, eu fiquei pensando, poxa vida, a gente tem um caso aí que talvez seja um objeto de um pedido de interpretação de norma perante STF aí, não sei, porque tem um conflito, né, de uma lei que também eu entendo que tá indo de encontro ao exercício do contraditório e da ampla defesa por conta do que eu vou falar aqui na sequência para vocês, mostrando, né? Então, ó, havendo um conflito, deve prevalecer a segunda, ou seja, a lei complementar. A gente ainda tem no próprio Código de Trânsito brasileiro a questão do processo administrativo, né? Tem que ter um processo administrativo claro, que vai assegurar ao infrator o amplo direito de defesa. E ele está falando que a penalidade de suspensão, ela tem que ter um processo único. A penalidade vai ser aplicada por decisão fundamentada, tá? Então, a gente pode ter aqui nitidamente uma afronta ao processo administrativo, ao devido processo legal, ao exercício do contraditório e da ampla defesa, tá? Por quê? E conflito, né, obviamente, da norma ali, que é superior a uma resolução do CONTRAN. O Código de Trânsito tá aqui na pirâmide, a resolução tá na base, né? O código só tá abaixo da Constituição Federal. Então, a gente tem uma nulidade aí. A gente tem um vício dentro deste processo, que tem que ser melhor regulamentado. A gente sabe que essa alteração que foi incluída na resolução 723 do CONTRAN, pela resolução 844, né, ela é uma resolução recente, né? Se a gente pegar aqui, ó, olhar, quer ver, ó, a própria resolução 723, ó, a resolução 844, ela é de 2021, tá? Então, a gente precisa ter essa atenção, a gente precisa ter esse cuidado. A norma é nova, mas e daí? É uma norma nova, porém, ela tem uma falha, ao meu ver, tá? No meu entendimento. Tanto que eu trouxe isso na defesa do cliente, eu trouxe isso como alegação e expus violação do processo administrativo, do contraditório e da ampla defesa, tá? Então, ele não tá tendo oportunidade de apresentar defesa. Por quê? Porque ele não teve a notificação nos termos da resolução 723 do CONTRAN, tá? Aí, lembra que a gente já estudou em outras oportunidades as leis que complementam, né, que a gente usa no processo administrativo de trânsito? Então, a Lei 9.784 fala lá do processo administrativo. Tudo bem que é no âmbito federal, mas se aplica aqui. Então, tem que ter ciência o que está sofrendo a penalidade. Ele tem que ter ciência
tem que ter intimação pessoal do interessado, não pessoal, mas de forma clara, para que ele tenha ciência daquela decisão ou daquele processo, para que ele possa se defender, tá? Ali a gente tem também uma violação dos princípios da administração pública. Princípio da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Por mais que eles estejam achando que eles estão super eficientes fazendo isso, nitidamente, ao meu ver, tem nulidade aqui, tá? Tem uma nulidade. Opa, vocês não estão vendo a tela, né? Tem uma nulidade aqui nessa notificação. Não somente nesta, mas principalmente na primeira notificação, que não detalha de forma correta, de forma certinha, os requisitos do parágrafo 10, aliás, do artigo 10 da Resolução 723, e afronta o próprio parágrafo 10 do Código de Trânsito Brasileiro. Vocês estão conseguindo entender a gravidade aqui da situação? O conflito de normas? Vocês estão conseguindo entender a estratégia que a gente está utilizando aqui? Tá? Então, ó, de qualquer ângulo que se olhe, este processo, para mim, ele é nulo. Então, tem que ter a nulidade deste processo administrativo, é a medida que se impõe. Para mim, tem que ter um processo para aplicar multa, um processo para aplicar suspensão. Não dá para ter tudo em um só. Confunde, não é? Quantas vezes a gente já não fez recurso, e até foi uma das coisas que eu coloquei aqui para vocês, de suspensão, aliás, de multa dentro de um processo de suspensão, por exemplo, mesmo se tratando do mesmo órgão. Então, olha lá, eu via uma nulidade num auto de infração, mas a gente já estava na fase da suspensão. Eu alegava a nulidade da multa no processo de suspensão, mesmo órgão, e o que acontecia? O Detran, muitas vezes, ele vinha com um despacho de que ele não pode apreciar em sede de recurso de suspensão um argumento de um processo de multa, de uma penalidade de multa. Porém, eu coloquei aqui ainda, né, no modelo para vocês verem, tá? Porque a gente está falando aqui, ó, que também se aplica ao processo administrativo de suspensão os artigos 280 e seguintes do CTB, que fala do processo administrativo. Então, é imprescindível que também seja analisado o auto de infração, tá? Então, aí você vai narrar os fatos. Aqui eu coloquei mais ou menos para vocês terem uma ideia. Coloquei algumas estratégias de defesa, como higiene do aparelho, do equipamento, né? Então, recusou por quê? Porque o equipamento estava com uma higiene duvidosa. Procedimentos capazes de certificar a influência de álcool. Quantos procedimentos ele recusou? Aqui, da infração. Então, o auto de infração está correto? Está certinho? Foi lavrado da forma como determina o artigo 280 seguintes, a resolução 432 do CONTRAN? Tá tudo certinho? Então, você também pode trazer essa argumentação aqui, tá? Então, por isso que eu fiz uma preliminar, porque vai que eles não concedem a nossa preliminar, embora para mim ficou claro conflito de normas e violação do exercício do contraditório e da ampla defesa. Quero saber se ficou para vocês também. Se isso ficou claro, se esse também é o entendimento de vocês, porque para mim esse é o meu entendimento. Eu acho que tá confuso, eu acho que precisa vir algo para regulamentar esse conflito de normas aí. Ou vai alterar o parágrafo 10 do artigo 261, ou vai alterar de novo o inciso 1º do artigo 8º lá da resolução 723. Para mim é isso. Não dá para ter processo único. Fica confuso na hora do cliente que ele recebe, na hora que ele vai se defender, na hora que você vai expor os motivos, as razões, fora o conflito de norma, né? Que dá ensejo muito, provavelmente, né, ao exercício do contraditório e da ampla defesa, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui. Então, você também pode trazer algumas argumentações sobre o auto de infração e você vai pedir o efeito suspensivo.
seja pelo artigo 25 da Resolução 723 do CONTRAN, bem como o artigo 290 do CTB, tá? Requer seja concedido efeito suspensivo à penalidade em questão. Nem precisa transcrever aqui o artigo, tá? Ou pode pôr até o 285 também, né? Bem como os artigos 285 e 290, porque a gente já tá falando de JARE, né? A gente já tá falando de recurso para JARE. Pedidos. Então, vai pedir que o recurso seja recebido, deferido, quer ter ciência da decisão, já pede ali na defesa, no recurso, envio de cópias e o cancelamento e arquivamento do processo administrativo. Local, data, nome do requerente, PP se você for colocar por procuração, tá? É isso que significa PP. Então, a gente tem aqui uma estratégia de defesa para utilizar nesses casos de processo híbrido, tá bom? Como eu falei para vocês, não são todos os órgãos que estão instaurando o processo único. Tem muito órgão aí que tá caindo na decadência lá do parágrafo 6 do artigo 282. A gente teve vários entendimentos recentes, inclusive eu vou fazer mentorias com vocês também sobre isso, tá? Tá arquivando muito processo de suspensão por ofensa ao parágrafo 6 do artigo 282, então aquela questão do prazo para aplicar penalidade. Então, muitas vezes a gente tem que ter atenção nisso, a gente tem que... Não é porque, eu olhei o auto de infração do meu cliente, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, tá de acordo com o artigo 290, podem existir outros requisitos dentro do processo administrativo que são capazes de anular e arquivar aquela penalidade, como é o caso aqui. Percebe que a gente não está entrando no mérito, a gente não está discutindo, pelo menos não aqui nessa fase preliminar que eu estou mostrando para vocês, né? Porque a ideia é mostrar a estratégia, o conflito de normas entre resolução e CTB, mas muitas vezes eu não preciso nem entrar no mérito. Muitas vezes eu não preciso olhar auto de infração. O erro está no processo administrativo. Por isso que você precisa conhecer. Por isso que você precisa entender as etapas, as leis, as resoluções. Tá bom? Não é tão complicado como parece. Quem já é aluno aqui da formação tá entendendo tranquilamente isso aqui que eu tô falando. Tá entendendo? Já conseguiu compreender, né? Mas eu quero a opinião de vocês depois também, discutam aqui comigo, tragam para mim os pontos de vista de vocês. E quem não é, você vai conseguir entender sim, que nem a gente trouxe lei de processo administrativo, a gente fala de lei de prescrição, lei de acesso à informação, lei introdutória ali do direito, né, como que funcionam as leis, como devem ser aplicadas as leis. Então é bastante interessante, direito de trânsito, uma área bem legal de estudar, uma área bem bacana, quando você pega o jeito, quando você entende como atuar nessa área, quando você entende quais são os processos que vão te trazer mais retorno, como esse aqui, por exemplo, é um processo bem rentável dentro do direito de trânsito, quando a gente fala de suspensão, quando a gente fala de bafômetro, né? E você aprende a trabalhar nesses casos, olha, não tem quem se arrependa a trabalhar nessa área. Até por isso, eu já vou aproveitar a oportunidade aqui, para quem está assistindo a gente e não é aluno da formação e tem interesse em entender um pouquinho mais do direito de trânsito, vou até convidar vocês para participar da imersão Direito de Trânsito. Na imersão, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você vai entender a oportunidade, o mercado, quem são os clientes, quais são os processos que você pode trabalhar, quais são as leis que se aplicam aqui ao processo administrativo de trânsito, tá bom? Forma de você precificar, de entregar o seu trabalho, tudo isso dentro da imersão. A imersão começa no dia 28 de agosto, tá bom? Então não deixa de fazer a sua inscrição. No link aqui na descrição do vídeo, vou deixar para vocês, tá? O link para fazer a inscrição. Se você não conseguir fazer pelo link aqui do YouTube, vai lá no meu perfil do Instagram. Lá na minha bio tem o link para você acessar, para você fazer o cadastro para a imersão Direito de Trânsito. Não deixe de participar,
Sério, tenho certeza que o que eu vou trazer para vocês é algo que pode mudar a realidade profissional de vocês. Tá bom? Então era isso, gente, que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Não deixem de compartilhar comigo, tá? Material foi enviado para vocês aí no nosso grupo lá do Telegram. Então façam as anotações de vocês. Suportem o processo para que vocês vivam o propósito. Mantenha-se focado, acredite no seu sonho, no seu objetivo. E muito, muito, muito obrigada. Quem está assistindo aqui o nosso aulão, aproveita para me marcar lá no Instagram, @ericavalonhoficial. Sempre estou produzindo muito, muito, muito conteúdo para vocês, para gerar sempre conteúdo, para vocês gerarem conteúdo para os clientes de vocês. Me acompanhem aqui. Sempre vai ter conteúdo legal aqui no YouTube para ensinar mesmo você, para engrandecer a sua carreira, para te ajudar a trilhar essa carreira aí que eu tenho certeza que é maravilhosa, se não é, vai ser maravilhosa. Tá bom, gente? Grande beijo. Olha, eu tô com a mesma roupa da foto, agora que eu percebi. Olha só, mesma roupa. Mesma roupa ali. Só o cabelo que tá diferente. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada por estarem comigo aqui em mais um aulão de terça-feira. Próxima terça-feira tem mais. Continue me acompanhando que eu vou avisando vocês. Tá bom? Grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.